para saber a situação. E a notícia que se tem nesse momento é que os jogadores do Flamengo, grande parte, vale a pena te dizer que não parte dos jogadores do Flamengo estão insatisfeitos com o Sampaoli, tá? Nesse momento, se eu pudesse, se você me perguntasse, a seria não. O Sampaoli nesse momento não tem o grupo na mão. O grupo do Flamengo nesse momento não está satisfeito com o Sampaoli. E essa situação com o Pedro, ela só piorou a situação do Sampaoli. Por quê? O Sampaoli brigou com o Pedro, teve toda essa situação aí, envolvendo o Sampaoli e Pedro. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Hit, com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal no YouTube aqui do Pilhado, estará aqui na descrição desse vídeo, e também aqui da ESPN Brasil, do Grupo Dini, com as últimas notícias aí de Jorge Sampaoli. Clima tenso aí no Mengão, o bicho tá pegando. Vai ter aí reunião entre os jogadores, o técnico aí, Jorge Sampaoli, e também a direção do Flamengo. Também deixe nos comentários o seu feedback. Perdeu para o Cuiabá, perdão, o Flamengo que tinha 11 jogos de invencibilidade até então. Mas o que a gente já falou... Luiz Araújo, Pedro, olha, seriam titulares em vários times do Campeonato. Perde. E o Sampaoli falou, a gente tem que ter a mesma disposição. Eu tava falando, é você perder num jogo que você trata de qualquer maneira. E sabe, eu sou um cara que eu sempre tenho muito respeito por quem tá trabalhando do outro lado, porque já estive lá e sei que tem muita gente boa trabalhando ali no dia a dia. Atleta de futebol tem família, tem tudo, mas, gente, se fazer um jogo com o nível de concentração que você foi para essa partida, é um campeonato, é um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores são alto nível. A gente tá falando de jogadores que jogam no Flamengo, primeira divisão no Brasil. Não dá. E assim, é o que a gente vem falando. Na eliminatória, por mais que às vezes os jogos não encaixam tanto, que naquele jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo ganha na arena. Não foi um bom jogo, mas era um time concentrado, era um time com pegada. Eu sempre falo isso, se eu fosse treinador, eu admitiria qualquer... às vezes as coisas não acontecem, o jogo você perde de várias maneiras, como eu falei. Mas quando você perde nesse nível de intensidade, nesse nível de desatenção, eu ia surtar no vestiário. Aqui no Flamengo é melhor segurar também, que esse negócio de surtar no vestiário deu ruim. Mas assim, olha, ontem chamou atenção. Eu estava no linha de passe, estava vendo linha... E acompanhei hoje de manhã e eu entendi por que tinha tanto flamenguista bravo nas redes sociais. Tô coberto de razão. Perdão. Vamos fazer uma pausa rapidinha, porque hoje aqui na intensidade... Coletiva é competitividade. Não é sobre competitividade mais apenas, ou mobilização, ou jogar só em Copas e não jogar no Brasileiro. É sobre uma questão aí do Sampaoli também, porque novamente ele insiste numa formação que não vem dando certo. Porque quando ele abre com 2 pontos, quando ele abre campo com a formação principal... Tendo Arrascaeta e Everton para construir, tendo o Gerson numa outra situação de campo, tendo o Gabriel para sair e ajudar também a atacar um espaço, é uma outra coisa. Agora ele insiste no mesmo Flamengo, sendo que ele não tem um jogador para fazer a função do Wesley, porque o Luiz Araújo ele não faz essa função por ali. O Varela não sobe, o Luiz Araújo ele joga de fora para dentro, não faz corredor. Ele não tem exatamente pela esquerda alguém que possa replicar a combinação que o Felipe tem com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique, porque o Ayrton fica travado, porque senão ele vai bater espaço de campo com o Cebolinha. O Cebolinha só tem um tipo de jogo por ali. E ontem, muito bem, o Cuiabá coloca o Jonathan Cafu para correr para cima do Ayrton Lucas e trava o Ayrton Lucas. Então já tinha menos uma combinação. Um meio campo com Thiago, Vitor e Gerson, uma coisa muito espaçada e você não tem criação. Então, você quer replicar um tipo de jogo com outras peças, sim, que essas peças tenham as mesmas características. E acho que ele demora, inclusive, para entender, e ele só vai abrir campo com o Wesley e com o Bruno Henrique aos 15 do segundo tempo, quando já está 2-0 o Cuiabá, quando o Cuiabá já está dando banho de bola. Quando ele colocou o Thiago Maia de lateral, e aí, meu amigo... E aí você precisa entender, o Thiago não vai te dar características. Ele pode falar. Por mais que ele tenha a perna daquele lado de campo, ele não tem o costume da ultrapassagem, o costume da associação e nem o costume da recomposição por ali, que ficou muito claro no gol, no terceiro gol. Até os movimentos, a biomecânica dele não é a mesma.
É isso. Então acho que vai além um pouco só desse debate do o time não quer jogar, é só competitividade. Tem uma questão, eu acho que sim, o Cuiabá compete, joga muito mais do que os jogadores do Flamengo ontem, e aí não dá para dizer, ou teria que escutá-lo, se é só sobre calor, sobre cansaço. A partida de quinta é intensa, o Gerson termina no chão, puxando a perna, tem outra partida intensa, muito cansado. Mas tem também uma questão tática e técnica a ser observada. A opção ontem não foi a melhor possível. E o Cuiabá entende. Começa a povoar o meio, sabe que pelo lado não vai sair jogada, bota o Jonathan Cafu para correr ali em cima do Ayrton Lucas e começa a fazer o seu jogo. E aí tem o outro debate. Eu cantei aqui a escalação, independentemente de estágio de trabalho, de mobilização, de time alternativo, esse time do Flamengo não pode jogar menos do que o time do Cuiabá e do que muitos times do Campeonato Brasileiro. Então não dá para colocar só nessa conta da mobilização, do jogador. Tem coisa também de ordem técnica e tática ali. Não justifica, até para passar para vocês, não justifica porque, assim, de novo, o Flamengo ontem tinha tomado 4 do Bragantino, né? Ontem podia ter sido bem mais. Eu estou exagerando? Gente, só o primeiro tempo, o 0-0 do primeiro tempo é um placar mentiroso. Mentiroso. O Cuiabá poderia já ter aberto o placar no primeiro tempo. O Flamengo deu 2 chutes no gol no primeiro tempo, só 2. Elas começam a... Pô, o William tá correndo, eu tenho que correr também. O Pedro tá correndo, eu tenho que correr também. Eu tenho que sair desse marasmo. Porque o time do Flamengo ontem, eu concordo nesse aspecto com o São Paulo, não competiu. Em momento algum entrou no jogo. Eu falei aqui brincando antes de ir pro intervalo, a minha filha falou, pai, hoje tem gol do Daverson? Eu falei, tem. Vai rolar, né? Eu falei, tem. Aí começou o jogo, tava meio marasmo, ela falou assim, como é que vai ser o jogo, pai? Eu falei assim, normalmente o Flamengo se impõe e tem a possibilidade de ganhar, porque tecnicamente é o melhor time. Pô, ela me mandou uma mensagem, pai, 3-0 pro Flamengo. Aí, pai, sabe nada, hein, pai? Bomba em casa, hein, Zé? Aí, pai. 3-0 pro Cuiabá. Eu falei, pra você ver como é que funcionam as coisas. E a minha filha de 13 anos falou, pai, o Flamengo não consegue jogar. O Flamengo tá cansado, pai, é quente lá em Cuiabá. Ela falou isso pra mim. Mas vem então, cá. assim, é difícil... O William, não dá. Hoje em dia não dá mais pra você achar que você vai entrar em campo e vai... Beleza, o Flamengo... Não, você vai ter que correr. Você tem que correr. Você vai jogar contra... Mas isso não é uma coisa... Isso não é uma coisa assim, a gente tá falando, é um time B do Flamengo, é um time bom, é B de bom. Bom time. Se o Flamengo jogasse com esse time, com entrosamento e tal, ia dar trabalho e tal. Mas mesmo assim, no elenco, ontem tinham jogadores que ainda estão precisando se provar um pouco mais. Por exemplo, Varela. Varela não tem muito espaço com o Sampaoli, certo? Ok? O Pablo não está tendo muito espaço com o Sampaoli. Varela foi comunicado pelo Sampaoli que não estava nos planos dele. Olha isso, né? De repente o cara entra em campo, se sou eu, vai ter... Não, William, vou tenho que provar aqui algo mais. A gente tem o Luiz Araújo, que acabou de chegar, que está buscando espaço. A gente tem o Cebolinha, que até agora... Aí você ainda tem o Luiz Araújo, que esse é meio precoce falar que o cara acabou de chegar. Até que fez um jogo digno, sim, nas circunstâncias. Mas também caríssimo. Tentou alguma coisa, coitado. Não dá pra gente falar, mas tudo bem, era o time reserva. O que acontece, Mauro César, que o time reserva é o que eu falo, é reserva e não aproveita a chance quando tem. Observa uma coisa, você falou dos jogadores, né? Matheus Cunha nunca jogou na Europa, é novo, tem 22, 23 anos, né? Mas o Varela veio do futebol russo. Eu vou contar a Rússia como a Europa porque eles jogavam as competições da UEFA até o início da guerra lá com a Ucrânia. Pablo jogou na França, né? E na Rússia. Rússia também. O Davi Luiz jogou em Portugal, na Inglaterra e na França. Na França. Certo? O Ayrton Lucas jogou na Rússia. Em Portugal também, Davi Luiz, né? Em Portugal também, é. O Ayrton Lucas jogava na Rússia. O Vitor Hugo, esse não foi ainda, mas é valioso, né? Tem 19, 20, talvez vá. Tem até, acho que os dois têm possibilidade de ir, tanto o goleiro quanto o volante, são bons jogadores, né? Aí vamos lá, Thiago Maia jogava na França. Gerson jogou na Itália e jogou na França. Luiz Araújo jogou na França e nos Estados Unidos. Pedro jogou na Itália. E Cebolinha jogou em Portugal. Só os dois garotos não jogaram na Europa. Todos passaram pelo futebol internacional. Todos passaram pela Europa, sem exceção. E custaram uma fortuna para o Flamengo. Alguns em 2 países, no caso do Davi Luiz, em 3 países, em times grandes, todos são rodados. Aí você fala, não, o elenco não é tão bom assim. Peraí, com esse grupo de jogadores, você não conseguir ir a campo de forma minimamente organizada para enfrentar o Cuiabá, que é formado por vários jogadores que passaram por times grandes e que não se firmaram, em grande parte. É um time organizado, competitivo, mas peraí, é brincadeira, né? Não tem um meia, um reserva para Arrascaeta. Então precisa ter um meia reserva para Arrascaeta para jogar, para competir com o Cuiabá. Digo nem ganhar, competir. Não.
Aí o problema é muito sério, além dessa escolha de jogos, aí os obtusos, né, por aí, eles entendem assim, não, então, quando joga bem num jogo de campeonato, você não falou que escolhia jogo da Copa. Gente, não sejam tão tacanhos, né? Se é que conseguem. Quando a gente fala que eles escolhem jogo de Copa e jogo de campeonato, é muito claro que os jogos de Copa têm uma mobilização maior. Mas, eventualmente, até em jogo de Copa tem uma bananice, como foi contra o Olímpia no primeiro tempo. O Flamengo não marcou forte, o Flamengo não jogou de forma intensa, não pressionou o adversário para meter um gol de saída, como deveria fazer. Jogou ali um jogo lento, cadenciado, e fez um gol também, não fez um grande segundo tempo. E no campeonato, às vezes, faz um jogo bom. O segundo tempo contra o Palmeiras foi bom, o primeiro tempo contra o Fluminense foi bom, parte do segundo tempo contra o Atlético foi bom, ontem foi um vexame. Agora, tem um sério problema acontecendo ali dentro, que é a incompatibilidade do técnico com grande parte do grupo de jogadores. E aí, especialmente os reservas. O time ontem, nitidamente, os caras não queriam jogar. Tava um minhaca. Quando eu falo não querer jogar, é assim, o cara não está envolvido no jogo, ele não está deixando em campo aquilo que ele tem que deixar. É muito claro, salvo exceções, acho que o Bruno Henrique tentou, o Luiz Araújo acho que tentou, até no segundo tempo, jogadas individuais, porque nada acontecia, mas todos muito mal, errando demais, muitos erros individuais, o time muito desorganizado, e aí claro que tem as digitais do técnico também. E aí tem um problema de relacionamento que está havendo, que é o fato do Sampaoli. Ele não conversa com os jogadores praticamente, ele só fala no dia a dia basicamente com a sua comissão técnica, agora tem menos um para falar, né? Porque foi embora, com o agressor, e é uma relação fria, distante, muito distante. Então, a gente pode dizer o seguinte, quando o Flamengo faz um bom jogo, os jogadores pensando muito mais em si do que no grupo e o técnico. Uma coisa separada, são compartimentos. E passa da hora da diretoria entrar em ação e tentar juntar essas peças, da medida do possível, para levar até o final do ano. Olha, se vocês não se entendem, paciência, mas aqui temos que trabalhar, em primeiro lugar, o interesse do clube, porque ontem, claramente, os interesses do clube ficaram em segundo plano. Os jogadores não queriam jogar, não havia empenho, não houve organização. Por que o Gerson é titular do Flamengo? Qual foi o melhor jogo do Flamengo nesses últimos tempos? Contra o Grêmio, certo? Grêmio. Todo mundo concorda? Sim. O Gerson jogou? Não. Não jogou. Mas não sai do time. Você pode insiste nele. Ontem fez mais uma partida medonha. O Pedro foi uma coisa absurda. E o gol que ele perde no final parecia o Gabigol quando cai no pé direito, né? Não chuta, não define. E ó, o gol que o Pedro perde no final, claro que nós aqui nunca vamos falar de má intenção, de tal, mas é um lance bem esquisito. Não, e foi mais. Porque assim, ele chega perto da área, ele desacelera, parece faz que um espera pivô, o marcador chegar, faz um e pivô, finaliza de calcanhar. Os zagueiros se antecipam todas as jogadas, ele não disputa. Quer dizer, sabe, o Gerson também, assim, uma partida indolente. Vários jogadores mal. O Ayrton Lucas, aí tem as coisas também que não dá para entender. Quando saiu o Ayrton Lucas no intervalo, como ele levou uma pancada lá no tornozelo, né? Primeiro tempo, eu pensei, bem, tirou o cara por conta do jogo de quinta-feira. Aí o jogador dá entrevista na saída e fala que não estou sentindo nada. Foi opção do técnico, ele improvisou o Thiago Maia. Aí não dá para entender. Ele não tinha outro lateral, aí ele improvisou. Por que ele improvisou o Thiago Maia? E por ali que aconteceram jogadas de gol. Então, assim, o São Paulo erra, os jogadores erram, todo mundo erra, e a diretoria ela precisa entrar rápido em ação. O jogo de quinta-feira é um jogo perigosíssimo, a chance de eliminação é real. Quando foi feito o sorteio, você imaginava que o Flamengo pegou, e de fato pegou o menos difícil dos adversários, que foram líderes de grupo. Numa crise danada, voltou a vencer com reservas, mas venceu o Guarani ontem pelo Campeonato Paraguaio, não vencia há 40 dias o Olímpia, então o Olímpia ganhou um joguinho, os ingressos já se esgotaram para alguns setores, o estádio vai ficar cheio, vai ser uma mobilização especial para esse jogo, como eles fizeram aqui para o Maracanã também, e o Flamengo não se mobiliza para certos jogos. Se o Flamengo se mobilizar para esse jogo, fizer uma boa partida, se classifica. Se entrar dessa maneira, parecido com o que foi ontem, mesmo com os titulares em campo, todos eles, o risco de eliminação será bem significativo. O Flamengo pode perder esse jogo e dançar e sair da Libertadores. Não, agora, e se não se mobilizar para esse jogo, aí alguma coisa tem que acontecer, né, Mauro? É o jogo mais importante, Libertadores. Exato. Agora, eu acho também o seguinte, o São Paulo, eu entendo da seguinte maneira, eu não consigo compreender essa coisa também de jogador que tem que gostar do técnico, essa coisa muito do futebol brasileiro. Quando vai lá para fora, ele se adapta a uma outra realidade. Mas aí tem a contramão disso, que é o seguinte, é um técnico chegando num clube que tem jogadores que já ganharam títulos, que tem muito poder ali dentro, eles já derrubaram, deliberadamente ou não sei, mas já derrubaram com atuações ruins dos técnicos, certo? Você derruba o técnico, você joga mal, sobra pro técnico. Aconteceu com vários aí recentemente, esse ano já teve, né? Então, se ele não muda nem um pouquinho a maneira de ceder, não tenta se aproximar minimamente para ganhar os caras, fica muito difícil. Acho que também cabe a ele ter um pouco de sensibilidade de entender. Tem que ver que ele já se lascou várias vezes na carreira por isso. Aqui é diferente um pouco, eu preciso desses caras. Agora, com o episódio do Pedro, era a oportunidade que ele tinha. Chamar o Pedro numa conversa, conversar com o grupo, tentar ser um pouco, criar uma relação um pouco mais humana. E aí tem jogadores, por exemplo, Rodrigo Caio. Ontem o Davi Luiz fez uma partida muito ruim, ele vem jogando bem, ontem falhou em 2 gols, inclusive. Jogou muito mal o Davi Luiz.
e vinha até fazendo partidas boas recentemente. Por que ele não dá uma chance para o Rodrigo Caio? Ah, não vai renovar o contrato? Eu também acho que se ficar se machucando tudo, não tem que renovar, paciência, segue a vida dele, ok? Mas isso é uma discussão para a diretoria no final do ano. O cara não jogou nenhum minuto com ele, cara. Ele está à disposição. Você põe um time reserva, o rapaz não joga nenhum minuto, o cara tem história no clube. Então, quando você faz isso, assim, é óbvio que os jogadores que estão há mais tempo no clube, que gostam do cara, falam, pô, o cara não joga, cara, sabe? Eu nunca coloco o cara pra jogar. É evidente, cara. Sacanagem, é óbvio. cara. É assim o que o colega pensa ali? Se fosse um cara detestado, o Rodrigo Caio não é detestado, ao contrário. A rapaziada gosta dele. Todo mundo adora ele. Entendeu? Ele não faz mal. Ele é um cara legal. Então, assim, um cara na dele. Então, o colega pensa que, pô, o cara, sacanagem, não bota o cara. O cara pensa, entendeu? Nunca joga, cara. Nunca bota o cara. Então, o São Paulo tem que se ajudar também, né? E não adianta, eu entendo que ele é desse jeito, eu acho que a grande responsabilidade aí é da diretoria. Contratar um cara, sabia como era. Então, ou prepara o terreno, ou faz uma mudança radical, porque está rolando uma incompatibilidade. O jogo de ontem não dá para ficar analisando pelo aspecto técnico e tático, pura e simplesmente. Tem a questão comportamental. Quando um time não quer, é aquilo ali. E eles não têm vergonha de perder assim. Esse elenco do Flamengo não tem vergonha de perder dessa maneira. Eles perdem, tá tudo normal. 3-0 pro Cuiabá, 4-0 pro Bragantino, empata com o América no Maracanã, tá tudo bem. Alcas, Nublense. A final do Carioca, que foi com o Fluminense, mas estava 2-0. Tomaram 4 gols. 4 gols. Sem pegar na bola. Uma coisa assim, deplorável. Ao Hilal, do jeito que foi. Então você vê que eles... Ontem, um Flamengo apático. A gente viu ontem um Flamengo sem vontade. A gente viu um Flamengo que estava numa situação onde o time não estava passando a energia do treinador. E aí, por que o Sampaoli, nesse momento, não tem o grupo do Flamengo? O que mais deixa os jogadores do Flamengo insatisfeitos é que não há um diálogo com o Sampaoli. Não há uma conversa direta com o Sampaoli. O Sampaoli é um treinador que ele não dá muita abertura para os jogadores. Mas isso, é bom a gente deixar claro, é desde a época do Atlético Mineiro. Desde a época do Atlético Mineiro, o próprio Alberto Valentim falou com a gente no Reis da Resenha, alguns jogadores do Atlético Mineiro naquela época me falaram que o Sampaoli, ele não tem o grupo na mão. O Sampaoli, ele não conversa com os jogadores, o Sampaoli não tem um diálogo direto com os jogadores. E esse time do Flamengo é um time que ele gosta de conversar. É um time que gosta de influenciar na forma de jogar, que gosta de debater com o treinador, e o Sampaoli não se abre para esse diálogo. O Sampaoli não tem um discurso direto com o time do Flamengo. Então, a partir do momento que o Sampaoli não tem um discurso direto com o time do Flamengo, os jogadores passaram a não tê-lo como uma pessoa benquista. E aí vocês me perguntam, mas são todos os jogadores? Não, não são todos os jogadores. São alguns jogadores, mas grande parte dos líderes do Flamengo, eles não estão satisfeitos com a forma do Sampaoli gerir o grupo. Então, é uma situação que a gente tem que deixar clara. Por quê? Porque quando o treinador... A gente já viu esse time do Flamengo não ser fechado com vários treinadores. E todos os treinadores que não tiveram esse time do Flamengo na mão acabaram caindo. É complicado, é uma situação onde o Sampaoli não tem o grupo, não tem os jogadores e o ambiente no Flamengo é tenso. E aí é o que eu falo. O Flamengo vive um momento tenso num momento crucial. Parece que o Flamengo não consegue ter paz. Quando o Flamengo tem agora um jogo decisivo na Libertadores lá no Paraguai, contra o Olímpia, o Flamengo não tem paz. O Flamengo está com um clima pesado, o Flamengo está com um clima tenso. E isso eu posso garantir, porque eu falei com algumas pessoas dentro do Flamengo. Algumas pessoas dentro do Flamengo confirmam. Sampaoli hoje não tem o grupo nas mãos. Não tem. E isso aconteceu só depois do caso Pedro? Não. Jogadores já estavam insatisfeitos. E adivinha quem que era o interlocutor do grupo do Flamengo com o Sampaoli? O Pablo Fernandes, que foi o cara que deu o soco na cara do Pedro. Então, o Sampaoli está perdendo o controle desse time do Flamengo. Ele está perdendo o comando desse time do Flamengo, num momento em que ele não poderia perder. Agora, é o que eu falo. Se a diretoria não bancar o Sampaoli nessa situação, ela mostra uma tremenda de uma incompetência. Porque, me desculpa, eu sabia que o Sampaoli era um cara complicado. O Vampeta sabia que o Sampaoli era um cara complicado. Mauro César sabia que o Sampaoli era complicado.
Todos vocês que estão nessa live sabiam que o Sampaoli era um cara complicado. Então a diretoria do Flamengo também sabia. A diretoria do Flamengo sabia quem ele estava contratando. O Sampaoli, ele saiu do Atlético Mineiro com mau relacionamento. Ele saiu da seleção argentina com um péssimo relacionamento. Ele foi chutado para fora da seleção argentina pelo Messi, pelo Di Maria e companhia. O Sampaoli, ele só não sai do Santos com mau relacionamento. Até no Olympique de Marselha, ele saiu com mau relacionamento, o Sampaoli. Então a diretoria do Flamengo, ela sabia quem ela estava contratando. Então ela agora tem que bancar o Sampaoli. E me desculpa, eu acho que a diretoria do Flamengo contratou o Sampaoli, um cara com o estilo do Sampaoli, de propósito. Por que eu digo isso? Porque o Sampaoli, ele é um cara que ele não deixa jogador mandar em vestiário. Ele é um cara que ele se impõe. Eu acho que a diretoria do Flamengo, ela queria tirar esse poder dos jogadores. Ela queria mostrar para os jogadores que eles não mandam no clube. E aí trouxeram o Sampaoli. Só que agora vai ser uma queda de braço. Agora provavelmente vão ser jogadores contra Sampaoli e a diretoria tendo que estar nesse meio termo. A diretoria tendo que intermediar essa situação. Agora, mais do que nunca, é a hora do Marcos Braz mostrar que ele ainda tem um comando. É a hora do Marcos Braz mostrar que ele tem pulso firme para bancar no Flamengo um treinador, mesmo sem a satisfação dos jogadores. O que eu digo para vocês e o que eu trago é: os jogadores não estão fechados com o Sampaoli. O Sampaoli, nesse momento, não tem o time do Flamengo. Foi assim que aconteceu no Atlético Mineiro, foi assim que aconteceu na seleção argentina, foi assim que aconteceu no Olympique de Marselha. Aí você vai me perguntar, você tiraria o Sampaoli? A minha resposta, não. No Brasil, a gente fala disso aqui todos os dias. Mas também tem uma questão de entrosamento e treinamento. É uma maneira de jogar com dois pontas ali abertos que a gente não vê muito nesse Flamengo. E eu fico me perguntando o quanto que isso também não prejudica o rendimento de quem está em campo. Porque, por exemplo, jogadores como o Gerson e o Vitor Hugo, que são excelentes jogadores, ontem pareciam não saber se eles tinham que marcar, construir, abrir, tocar pelo meio. Parecia que eles estavam sem uma função definida, Zinho. Dani, assim, todo o mérito do Cuiabá. Jogou muito bem, vem jogando bem o Cuiabá. Não é à toa que sobe na tabela, já está pensando até na parte de cima. Tem uma sequência muito boa. Dentro de casa faz bons jogos, sai para jogar, mas tem um sistema, né, uma aplicação muito grande que compete. E essa palavra competir foi a que o treinador usou do Flamengo. E eu concordo com ele. O Sampaoli usou muito isso, o time não competiu. Aí pode passar por isso que você falou. A falta de entrosamento, eles treinam todo dia, mas esse time não repete vários jogos. Será que treina Alguns dessa jogadores forma? entram nos jogos. Nem sei se treina nessa estrutura tática. A verdade é que assim, o Flamengo tem um melhor elenco, a gente aqui discute muito se o time B do Flamengo não seria um time que brigaria pela parte de cima da tabela. Eu acho que sim, Não é porque perdeu 3-0 do Cuiabá que a gente vai falar que, esse time B é ruim. Não é, vocês escalaram, né? Esse time treinando e repetindo e jogando, e usando a palavra que o Sampaoli usou, competindo mais, brigando mais. Esse time é um time forte num campeonato brasileiro, mas não teve essa competição. E o principal, num elenco farto de muitos grandes jogadores, você jogar sem os dois meias principais, porque o Everton Ribeiro acabou tendo um problema de saúde, nem para o banco foi. Aí sente muito. Por mais que tenha um banco maravilhoso, um banco ótimo, eu não digo nem a falta de outros atletas. O próprio Gabigol, que é a estrela do time, que é o cara mais badalado, tem jogadores para substituir ele, mas perder Everton Ribeiro e Arrascaeta ao mesmo tempo é o que você falou. Nem o Gerson nem o Vitor Hugo são meias. No próprio jogo contra o Olímpia, na substituição tática que ele faz do Bruno Henrique por dentro, é o Gerson que sai pelo lado esquerdo. Mas quando ele é o meia mesmo para criar, junto com o Vitor Hugo mais adiantado, não faz aquilo que Arrascaeta e Everton Ribeiro têm feito. Me chama a atenção até o Everton Ribeiro ainda não ter sido chamado para renovar o contrato, né? Que é sempre dito o nome de Everton Ribeiro, mas aqui no nosso programa, pelo menos,
Eu percebo Mauro Naves, Pascoal e você defendendo a permanência e até a titularidade do Everton Ribeiro. Então, eu acho que o Flamengo sente isso, e sentiu, e aí eu concordo com o Sampaoli. O time não brigou, não disputou o jogo com o mesmo apetite que eu vi o Cuiabá disputar. E merecidamente venceu, e venceu bem. Ó, já que o Zinho tá falando, a gente tá vendo aí os melhores momentos, mas então para tocar a bola aqui para vocês, eu vou chamar logo a entrevista do Sampaoli, porque ele fala justamente sobre essa questão, né, de competir, Isso aí, nação. Se você é novo por aqui, peço a vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.